Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, você já conhece? Então acesse aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E aí, ó, já está na tela a nossa transmissão aí para o mundo todo pela internet. E hoje é dia da estreia da nossa parceria com a revista Nova Escola. Pois é, todos os meses vamos repercutir aqui no estúdio com educadores e jornalistas da revista os assuntos de maior interesse para a melhoria da educação brasileira. E nesse programa de hoje vamos discutir como registros, anotações, fotos e vídeos em sala de aula podem ajudar os professores na hora de avaliar os alunos e também o próprio trabalho como educadores. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Débora Hanna. Ela é psicóloga, formadora de professores e coordenadores no Instituto Avisalá e também coordenadora da escola Projeto Vida em São Paulo. E também conosco aqui no estúdio está a Tamara Pina. Ela é professora de língua portuguesa na escola Maple Bear, no município de Macaé, no interior do Rio de Janeiro. E logo mais, daqui a pouquinho, a gente fala com a Fernanda Sala Paulilo, ela que é editora assistente da revista Nova Escola. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Se você é professor, quer compartilhar uma história, tem alguma dúvida, então acesse aí o nosso facebook.com, que vai entrar na sua tela. Apareceu para você? Então junte-se a essa comunidade de 300 mil conectados, mande aí o seu recado para a gente. Basta acessar aqui o nosso perfil ou ainda no Twitter, mande mensagens para a gente com o perfil @canalfutura. E você ainda tem como opção o bom e velho telefone. Pegue aí o telefone e ligue para a gente de qualquer parte do Brasil, 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você manda o seu recado para a gente, eu dou as boas-vindas às nossas entrevistadas. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Tamara? Tudo bom. Bem-vindas ao Conexão. Obrigada. Bom, a gente falando desse assunto, né, de registrar práticas em sala de aula, o chamado registro reflexivo, o nome parece complicado, mas é uma prática nova, Débora? Ou isso já existe há um tempo? Não, isso já existe há um tempo, embora não exista em todos os lugares como gostaríamos, né? Mas já faz um tempo em que a gente vem insistindo nessa prática do registro como um modo de olhar os fazeres dentro da sala de aula de uma forma mais distanciada daquele momento em que o professor está trabalhando com as crianças, né? Bom, a Tamara, que está aqui do meu lado, também já coloca em prática esse registro. Você é professora já há bastante tempo, 8 anos, né? Isso, 8 anos. Então fala pra gente que forma esse registro, ou tomar nota, ou tirar foto, ou na verdade ter ali uma sequência das suas práticas e você depois avaliar isso. Como é que ajuda no seu dia a dia como professora, Tamara? Então, assim, desde o meu primeiro ano, né, como professora, trabalho com alfabetização. A escrita sempre fez parte, né? E aí, o que me mobiliza mais no trabalho em sala de aula são as falas das crianças, né? Até foi meu tema de doutorado, né? Os saberes das crianças ensinam aos professores sempre partindo do que elas trazem, porque o que elas trazem são reveladores de questões que a gente, na rotina e muito imersa ali, não percebe. Né? Então, assim, a hora da roda que a gente tem, né, na nossa rotina diária, o momento de roda com as crianças, de ouvir o que eles trazem, é um momento muito rico, porque eles dizem o que eles pensam da vida na escola, inclusive, da vida em sala de aula, das aprendizagens, né? Então, eu estou sempre registrando essas falas e a partir dos acontecimentos, situações que me chamam a atenção, tanto de conflito, né, de desafio, quanto as situações de partilha, de êxito, né? Então, assim, eu sempre parto, né, de expressões, gestos, fala das crianças, registro no meu caderno, que é um caderno de anotação pessoal, né? Um caderno onde tem anotações de planejamento, orientação da coordenadora, conversa com os pais e o que acontece em sala. E depois, nesse momento distanciado, né, de pensar o planejamento, pensar as estratégias, pensar a rotina da semana, né, eu retomo esse registro, às vezes descritivo, descrevendo mesmo o que aconteceu na sala de aula, qual foi a minha atitude ali, o que eu preciso fazer, que leitura que eu posso buscar para me ajudar. Né? Então, é esse o caminho, isso vai contribuindo exatamente o que a Débora falou, né? É um olhar distanciado do trabalho. Não né? é no momento ali simplesmente da prática que você vai conseguir ter uma reflexão. Então, Exatamente. tirar um tempo para depois conseguir Isso. avaliar a prática acaba acrescentando bastante. Eu vou chamar agora também, então, para a nossa conversa
a Fernanda Sala Paulila, editora assistente da revista Nova Escola. A revista Nova Escola, que eu aproveito e já mostro para você de casa o site, que você pode acessar aqui. Essa é a matéria de capa, registro que faz refletir, é o tema da matéria desse mês agora de agosto. E eu vou colocar aqui a Fernanda, nossa amiga, na tela do computador para conversar com a gente. Tudo bom com você, Fernanda? Bem-vinda à Conexão. Tudo bem, Cristiano? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde para você também. A gente sabe que o registro de situações de sala de aula em fotos, vídeos e textos é o tema da reportagem de capa, como eu falei agora há pouco, da revista Nova Escola de agosto. E um caso muito interessante mostrado na reportagem é a troca de experiências promovida pela Universidade de Campinas. Queria que você começasse explicando para a gente como é que funciona essa prática lá entre os professores em Campinas. Então, Cristiano, na hora que eu estava apurando essa reportagem, a gente teve a preocupação de trazer exemplos bem diferentes, né? A Tamara contou um pouquinho do exemplo dela e eu acabei conseguindo conversar com o Marcemino Pereira, que é lá de Campinas, e ele me contou sobre essa estratégia criada por esse grupo da Unicamp, que na verdade chama Grupo de Terça. É uma comunidade virtual dentro do GPEC, que é um grupo de estudos da Unicamp, né, ligado à Faculdade de Educação, e eles criaram as pipocas pedagógicas. Pipocas pedagógicas? Nome sugestivo, muito bom, hein? E até o Marcemino, quando estava conversando comigo, ele contou a interpretação dele, né, disso, que são textos, na verdade, textos bem pessoais dos professores, de caráter até literário, assim. Então, o Marcemino, ele escreve como numa forma de crônica mesmo, descrevendo algumas situações do dia a dia em sala. Eles compartilham esses textos numa comunidade virtual que tem 300 educadores participando. Essa comunidade, ela é aberta, qualquer educador pode pedir, entrar lá no site do GPEC e pedir para fazer parte dessa comunidade. E aí tem essa troca de e-mails, né? Troca de experiências, de olhares sobre aquele acontecimento de sala de aula. Então, é algo que os professores sentem falta em muitas escolas, né? Porque não encontram interlocutores que eles possam, com quem eles possam compartilhar essas reflexões e essas observações do trabalho em sala. Então, esse grupo foi um meio que eles criaram que possibilita essa troca, né? Então, quando eu coloco um texto lá de um acontecimento, uma fala de um aluno, ou uma situação, uma conversa de sala de aula, e eu tenho esse retorno dos colegas, isso coloca o meu trabalho também em perspectiva, né? Eu consigo levar em consideração essas observações, refletir sobre elas e também incorporar isso na minha prática reflexiva, né? Com certeza, Fernanda, eu volto a chamar você daqui a pouquinho. Quando você falava, a Tamara aqui ao meu lado concordava, ela participou já também dessa rede. E muitas vezes o trabalho do professor pode ser até solitário demais, né? Ele está ali com tantas crianças, ele tem um planejamento muito grande a fazer, mas essa troca de experiências em saber como o outro professor também se avalia, isso ajuda no seu trabalho? Com certeza, né? Eu acho que a escrita, ela ganha ainda mais potência quando ela pode ser partilhada com o outro, né? O olhar do outro nos ajuda sempre a enxergar algo mais, né? Como a Fernanda falou, coloca o trabalho em perspectiva, né? Eu participei do grupo de terça, eu venho do GPEC, né? Então, assim, é um orgulho muito grande. As pipocas... Você participava? Isso que eu ia perguntar, das pipocas pedagógicas. Né? As pipocas pedagógicas nasceu no grupo de terça, lá na Unicamp, que é um grupo onde qualquer professor, qualquer gestor pode participar, e muitas vezes quem busca o grupo de terça é por conta desse sentimento de solidão na escola, né? O fato de não ter essa comunidade, esse coletivo institucionalizado na escola faz a gente buscar esse coletivo em outros espaços, e o grupo de terça é esse espaço, né? E aí a escola mobiliza a gente, né? Os acontecimentos, escrever sobre isso e partilhar no grupo, né? Começou a gerar parcerias mesmo e possibilidades de voltar para o trabalho na sala de aula, na escola, muito mais fortalecido. Né? E aí os textos são lindos, né? São, assim, que mostram assim, o quanto de beleza tem na sala de aula, né? Então, além de pensar as dificuldades, a aposta das pipocas pedagógicas é de mostrar alegria na escola, né? O que a gente vivencia, que a gente precisa partilhar, né? Os professores que muitas vezes no dia a dia acaba passando desapercebido. Exatamente, né? A escrita resgata isso, né? Bom, Débora, a gente sabe que muitas vezes essas iniciativas
como bem disse a Tamara, ficam muitas vezes isoladas, né? A iniciativa do professor. Você acredita que sistematizar isso, a gente fomentar, de certa forma, que redes de ensino colocassem isso em prática, nossa rede pública, a gente sabe tão diversa e tão complexa como é, tentar se colocar de uma forma mais rotineira, essa avaliação poderia contribuir melhor para a nossa educação? É importante que a gente coloque as coisas nos lugares mais certinhos, né? A prática do registro, ela está articulada em um instrumento importante na formação do professor. Então, quando a gente fala de colocar na rede como uma política, vamos dizer assim, né, de formação, a política de formação é a instituição de um espaço, de hora, de tempo, de estrutura, de condições para que se tenha um projeto de formação nas escolas. Isso é de rede, isso é uma coisa importante que se conquiste, porque não se tem em todos os lugares, muito pelo contrário. Tendo isso, daí a gente vai pensar como é que a gente desenvolve esse projeto de formação. E aí o registro, ele é essencial, né? O registro escrito, que é o que a Tamara está comentando, assim como outras formas de registro que também contribuem com a formação do professor. Então, acho que de garantia de rede, o que a gente precisa são políticas de formação consistentes e que garantam a existência de tempo, precisa de formação do formador. E aí o registro entra como uma possibilidade importante, né? Quero voltar a chamar a Fernanda. Então, Fernanda, a partir da apuração que você fez para a reportagem, de que forma você vê essa questão? Há uma sistematização da questão do registro? É muito pontual, como disse a Débora? Eu acho que a Débora levantou uma questão muito importante, que o professor, essa importância da formação mesmo do professor, porque o que a gente vê é que você impor uma forma de registro, que o professor seja obrigado a fazer um registro, se ele não vir sentido naquele registro, ele não vai usar, né? O registro é uma forma, é feito por ele, para ele, né? Então, ele precisa fazer essas anotações, essas fotos, esses vídeos, para refletir sobre a própria prática, ter um olhar crítico sobre a própria prática. Quando isso é imposto e ele não passa por uma formação, ele não vê sentido. Então, ele acaba tratando aquele registro como mais um instrumento burocrático, colocado pela secretaria ou pela escola, ou como uma forma de colocar ele num foco de investigação, né? Então, assim, eu acho que a importância dessa questão da sistematização, de se tornar uma política, é que o professor, na verdade, seja formado tanto para ver sentido nesse registro, quanto para utilizá-lo, né? Porque se ele não vê sentido, ele não faz, ou ele faz só de uma forma burocrática, e se ele não souber utilizar, ele pode apenas fazer fotos, vídeos, e isso não vai mudar em nada a prática dele, né? Ele não vai se aperfeiçoar profissionalmente por conta dos registros que ele faz. É preciso que seja acompanhado de uma reflexão, e uma reflexão embasada, né? Uma reflexão crítica, que tenha uma teoria por trás, né? Que seja compartilhada, discutida. Então, eu acho que é muito importante esse ponto que a Débora colocou da formação. Isso, infelizmente, não acontece em todo lugar, e por isso a gente encontra também professores que sozinhos tentam fazer da melhor forma, né? Tem a melhor intenção, mas o ideal é que ele também tenha recursos para poder se analisar, né? Senão fica uma análise vazia, né? Ou uma análise superficial. É importante ele ter essa bagagem. Agora, Fernanda, uma questão importante, chegou para a gente aqui uma pergunta pelo Facebook, eu chamo você de casa a participar aqui do nosso programa, mandando mensagens pela rede social, também no Twitter, pelo telefone, tire suas dúvidas aqui com a gente, aproveite as nossas entrevistadas aqui do estúdio comigo e a Fernanda também. O Reginaldo Araújo pergunta como utilizar conteúdos digitais, como fotos e vídeos, não só para avaliação do trabalho dele, mas na hora da avaliação do aluno. Isso apareceu em algum momento durante a sua pesquisa para a reportagem, Fernanda? Apareceu, e eu acho que a Débora também pode falar bastante disso. Assim, a gente vê que o registro escrito, como a Débora falou, não é de hoje, né? Mas ainda há uma dificuldade de incorporar os vídeos e as fotos. As fotos já faz um pouco mais de tempo que isso é usado, mas há uma dificuldade porque não se sabe como fazer, né? Eu me deparei com muitos professores que faziam muitos registros fotográficos, mas não faziam a reflexão sobre aquilo que a foto
demonstrava. E eu acho que a Débora pode falar um pouco sobre como utilizar esse registro fotográfico. Então fala pra gente, Débora, essa questão da foto, do vídeo também, né? E puxando um pouquinho o que a Fernanda falou da questão do embasamento teórico, né? De que forma essa análise ser um pouco mais bem construída. Bom, todos os registros, eles podem ser documentos que fiquem ali guardados, arquivados e que não tenham nenhum propósito formativo. Então, ele tem que ser realizado e depois tem que ser estudado. Né? O que é fazer a reflexão disso? É estudar no sentido de ver o que aconteceu e buscar fundamentação teórica para compreender melhor o que é aquilo e partir para um replanejamento daquela situação para cada vez avançar mais no ensino e que as crianças possam aprender cada vez melhor. Então, o registro escrito é uma forma, outro que a gente usa bastante é a filmagem, porque é impactante quando você vê, trabalhando, às vezes nem precisa falar, o professor já começa, olha, aquilo escapou, não vi, enfim, por si já é muito revelador. Quando você tem esse registro, você pode trazer a teoria que se comunique com aquilo, fica muito bom para o professor repensar aquilo que fez. Então, a gente usa muito na formação o que chamamos de tematização da prática, que é teorizar aquela prática para, também no sentido de aprender mais. E, ultimamente também, não ultimamente eu digo, mas não é tão antigo, vamos dizer assim, o uso da foto no sentido que se tem usado nesse momento. Porque sempre se fez foto em escola para colocar no mural, para fazer marketing, para uma série de coisas. Então, para registrar aquela turma no começo do ano, no fim do ano, para o livro do ano, para as memórias. 20ª turma que se formou, etc. Né? Não. A ideia é que a gente use a fotografia como registro do percurso das crianças, né? Da evolução que ela vai fazendo. E para isso há um roteiro, um planejamento que se faz desse registro para que a gente possa ir pegando cada momento específico da evolução das crianças, e a gente faz muito isso quase que individualmente, às vezes, para você observar como é que a criança se aproxima daquele objeto que ela está explorando, né? Na educação infantil, isso tem sido muito usado, né? A exploração, a relação, o uso das diferentes linguagens, né, que a criança tem para se aproximar dos objetos, e a fotografia tem sido um instrumento muito bom. E para isso, os professores têm se preparado, porque não é sair fotografando a torta direito, porque depois fica com um monte de foto, não sabe o que fazer com aquilo, não é? Que hoje em dia todo professor tem um celular com câmera, ou tem uma câmera na sala de aula, mas também a capacitação para o uso dessa ferramenta é fundamental. Eu queria saber da Tamara, como é que você, pensando nessa questão do embasamento teórico, né, antes de começar o registro, ou das fotos, ou de avaliar esse percurso dos alunos, como é que você se preparou antes de começar a fazer essa avaliação? Então, na verdade, até essa questão, né, do recurso audiovisual, na minha pesquisa de doutorado, eu filmei a minha sala de aula por 2 anos, né? Assim, 2 turmas. Né? E aí depois, num procedimento que dentro da pesquisa a gente chama de autoscopia. Né? Mas ele tem muita aproximação com essa questão da tematização da prática que a Débora fala, que é a confrontação da imagem de si na tela, né? Filmar o que acontece, depois sentar e refletir sobre aquilo como, né? Tecer verbalizações do que você está vendo. Por que essa atitude, por que esse encaminhamento, o que essa fala gerou em você, que dificuldade você encontra aqui, o que poderia ser diferente. Ou como aquela fala provocou, de certa forma, uma resposta de um aluno. Exatamente, o que é preciso rever, né? E aí, assim, que problema eu localizo e que ajuda teórica, né? Exatamente, para que a prática não seja esvaziada, né? Para que a reflexão de fato aconteça, a gente precisa buscar, né, o diálogo com a teoria, né, com os autores que comunguem com os princípios que você acredita. Isso vai dando cada vez mais clareza. E aí, num ano em que minha prática foi filmada, eu sentava e pensava, né, a partir de 3 perguntas: o que vês, o que pensas e o que fazes com o que vês e pensas, que são perguntas que aparecem no livro O Mestre Ignorante, né, do Jacques Rancière, um livro belíssimo. E aí, essas foram as perguntas potencializadoras da minha reflexão.
E depois, com as crianças, no ano seguinte, o movimento foi outro, foi mostrar as filmagens para as crianças, perguntando, nessas situações, o que vocês acham que ensinaram para a professora de vocês? E as crianças começam a falar de várias situações que me ajudaram a repensar o trabalho com elas. Isso é muito bom também de ver o outro lado, né? Não ficar simplesmente você avaliando, mas também ter a contribuição deles. Bom, nosso tempo aqui está voando, o programa já está chegando no finzinho. Eu quero aproveitar e voltar a chamar a Fernanda, que conversa com a gente pela internet lá de São Paulo. Fernanda, a gente sabe que na reportagem tem outros casos também, inclusive no site da Nova Escola tem algumas dicas. Então aí, como é que ficam esses professores que agora estão assistindo a gente, ficaram motivados? Começa-se por onde aí a fazer um planejamento para começar a fazer uma avaliação e uma reflexão, mas bem construída? Eu acho que você falou a palavra, é planejamento, né? O começo de tudo é planejar. A gente mostra casos de professores que usam a fotografia e também que usam o vídeo, e o ponto de partida deles, na hora que eles estão planejando as atividades, eles já pensam em que ponto seria importante ter ou a fala das crianças, ou eles resgatarem o áudio deles, as intervenções que eles fizeram na hora da proposta, que momento da atividade eles precisam fotografar, porque o corpo da criança fala, as ações da criança vão mostrar para eles se aquela proposta está dando certo, qual que é o caminho, quais são as experimentações. Então, acho que é isso, planejamento é o ponto de partida, e planejar o uso desse registro, né? Para que eu preciso desse registro? O que eu quero investigar com ele? Porque fazendo isso, você vai saber se o melhor é anotar, se o melhor é gravar o áudio, fazer um vídeo, ou se é a fotografia. E aí todos esses registros podem ser usados, né? Cada um ele tem uma particularidade, né? Se é importante a fala das crianças, talvez um que grave o áudio é o mais adequado, a fotografia é mais adequada em outros momentos, mas que tudo isso seja revisto e refletido depois, né? Que haja esse debruçar-se sobre esse material depois, e essa reflexão escrita, né, com embasamento teórico, para que isso realmente surta efeito na prática, né? Então, que mude a prática do educador. Muito bom, então infelizmente o nosso tempo aqui acabou, então quero agradecer a Fernanda Sala Paulillo por essa primeira participação aqui com a gente no Conexão. Muito obrigado, Fernanda. Foi um prazer ter sua contribuição aqui no Conexão de hoje. Obrigada, eu que agradeço. Bom, quero aproveitar e mostrar para você de casa o site da revista Nova Escola, para você também buscar outras informações. A revista que agora no mês de agosto traz esse assunto que a gente está discutindo aqui também no Conexão. Está aí na tela para você, registro que faz refletir. Essa é a capa da Nova Escola desse mês. Agora tem outras participações chegando para a gente aqui. Antes da gente encerrar, eu queria ouvir as opiniões das nossas entrevistadas aqui no estúdio. Aqui a Madalena Dantas disse que é uma discussão excelente, que vai levar isso para a aula dela também. Obrigado, Madalena, aí pela contribuição. O André Luiz Gonçalves pergunta se é possível fazer esses registros na aula de Educação Física. Pode, Débora? Vamos lá. Sim, o registro ele pode ser feito em todas as em qualquer disciplina, né? E na aula de Educação Física, acho que o registro fotográfico da experiência das crianças, né, com a exploração de movimento e tudo que eles aprendem, é muito legal, porque vai tornando mais visível, né? E acho bacana essa participação, porque a área de Educação Física, em geral, nem sempre aparece assim, né? Então, acho que vale a pena. E filmagem também é muito bom. Aproveitando para estar fechando, né, dizer que é importante que as escolas garantam isso para o professor, porque não é simples registrar, não é simples organizar o seu material, precisa ter a parceria de alguém para discutir. Então, a escola precisa fazer uma gestão que garanta essa estrutura para que o registro aconteça com essa qualidade e eficiência, né? Com certeza. A Débora estava aqui concordando, né? Tem que ter esse tempo e o espaço para o educador também conseguir pensar na sua prática e ter com quem trocar e poder voltar para a sala de aula acrescentando isso no dia a dia. Até comentei com a Débora, né, enquanto a gente conversava, na escola que eu atuo hoje, eu tenho 1h30 diária garantida na minha jornada de trabalho para planejamento. Todos os dias, 1h30,
né, para planejar, para fazer relatório dos alunos e para registrar. Então fica né? essa dica, de repente, para as escolas e gestores de escolas que estão assistindo a gente também repensarem e incluir mais um tempo mesmo para o educador poder ter essa reflexão. Nosso tempo aqui, de fato, acabou. Agradecendo a todas as participações que chegaram para a gente, mais a Larissa. Enfim, não consegui responder todas as perguntas, mas agradeço aqui a Débora e a Tamara. Muito obrigado pela presença hoje no estúdio comigo. Obrigada. Bom, esse foi o primeiro programa da nossa parceria com a revista Nova Escola. Como eu disse, todos os meses a gente vai repercutir aqui no estúdio com educadores e jornalistas da revista os assuntos de maior interesse para a melhoria da educação brasileira, nessa iniciativa que é mais um dos frutos da recente parceria entre a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Vitor Tivita. Mês que vem tem mais quadro em parceria com a Nova Escola, mas amanhã tem mais conexão, então espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.